Olá, pessoal, tudo bom? Quem tá falando agora é o Gabriel, o pessoal me chama de Van1, e eu sou BC018 e tô no Ganesh há um ano, e eu tô aqui com o Alex. Bom, eu sou Alexandre, também conhecido como Alex na frente, e entrei no Ganesh no ano passado, 2019, e sou 018 BCC também. Bom, agora aproveitando também o momento para dar boas-vindas para vocês, né, que estão entrando aí esse ano na faculdade ou não, e entrando esse ano no Ganesh. É, bom, a gente vai dar agora essa parte da aula de server-side, mas, bom, relembrando um pouco do que vocês viram já, vocês provavelmente nas aulas do Guerra com o Marcos, vocês viram algo sobre protocolos, HTTP, os métodos protocolos, o GET-to-POST, os cookies, sessões, HTML, JavaScript, mexeram um pouco no DevTools do browser do Mozilla, né, do Firefox. Também devem ter visto alguma coisa sobre proxy com o Burp Suite, o Deerbuster e algumas vulnerabilidades também no lado do cliente, como XSS, XXE, enfim. Bom, então essa aqui é uma imagem que vocês já devem ter visto no primeiro, nas primeiras aulas. E ela meio que mostra toda a arquitetura de um servidor HTTP, certo? De um servidor web. E vocês antes focaram muito nessa parte aqui, do front-end. E agora o que a gente vai fazer é focar nessa parte do back-end, que é a parte do servidor, onde fica a aplicação que recebe as requisições e enfim. Tá, muito bem. Então, vamos começar já quebrando alguns conceitos que às vezes as pessoas chegam, e é bem comum chegar com esses conceitos, que é basicamente o seguinte: servidores são sempre máquinas superpotentes. Por que que eu falo isso? Porque geralmente quando a gente vê em filmes, ou até mesmo se alguém já entrou numa empresa, já viu um servidor, geralmente o servidor é uma máquina realmente muito grande, assim. É aqueles gabinetões com vários gigas de RAM, uma CPU super potente, uma placa de vídeo, assim, seria 1 milhão de cabos. E as pessoas acabam fixando a palavra servidor a máquinas desse tipo. E, na verdade, por mais que servidores assim sejam muito comuns e realmente existam na prática, um servidor pode ser sim como esse desse próximo slide aqui. Ele pode ser tipo o seu PC da Xuxa lá que tá guardado no seu armário, aquele seu PC antigo que você tem em casa e tipo, você trocou e deixou lá. Porque um servidor ele não é definido pela sua capacidade, mas sim pelos serviços que ele oferece. Então, por exemplo, uh, vamos supor no cenário de uma empresa. Vamos supor que a empresa ela tenha, sei lá, 20 funcionários com máquinas comuns, só que ela precisa de algum lugar que centralize os arquivos. Ela pode pegar a máquina de uma pessoa, tipo, uma máquina comum, e usar como servidor de arquivos. Então, tipo, as outras máquinas vão fazer requisições que basicamente vai ser tipo de salvar um arquivo naquela máquina, ou então pegar um arquivo daquela máquina, ou então algum serviço de e-mail, por exemplo. A empresa recebe e-mail, os e-mails são salvos numa máquina, e aí, em vez dos e-mails serem salvos de cada pessoa na própria máquina, o e-mail é salvo numa máquina central e distribuído para as outras máquinas. Então, tipo, essa ideia de serviço é o que define um servidor. Tô falando que, tipo, toda máquina consegue ser um servidor? Tipo, se for uma máquina muito fraca, provavelmente não. Mas não é a potência da máquina que define que ela é, o que ela é. É o serviço mesmo. Então, nem sempre o servidor precisa estar exposto na internet, por exemplo. Ele pode ser um servidor interno, que nem acontece muito na USP. Tipo, vocês que são do ICMC agora, o ICMC tem alguns servidores internos, assim, são servidores que não ficam expostos pro mundo, você consegue acessar aqui de dentro. E isso é algo bem comum, assim, mas a ideia é mais vocês saberem quebrar essa parte, tipo, de, de potência da parte de realmente o que define um servidor, entendeu? Bom, agora que a gente desmistificou um pouco o que é o servidor e tudo mais, vamos focar na parte que importa para a gente de web, certo? Bom, aqui a gente vê uma requisição HTTP, certo?
E vamos focar nesse serviço que pode ser fornecido por um servidor, certo? O serviço capaz de responder as requisições HTTP. Olhando para essa requisição, você já deve entender mais ou menos o que ela está fazendo, certo? É uma requisição do tipo GET que vai pegar tudo que está na raiz do servidor do Ganesh, no caso aqui, como a gente pode ver. E, por exemplo, que ela veio do Google e coisas assim, esses detalhes. Mas o que é preciso para você ter um serviço que consiga responder essa requisição feita para o servidor? Bom, basicamente, você precisa de um servidor HTTP, certo? Que é um programa rodando na sua máquina. Ele vai receber mensagens da rede, interpretar essas mensagens, buscar todos os arquivos, buscar os recursos que ele precisa e retornar uma resposta. É isso que ele faz. Bom, nessa imagem a gente consegue ver um servidor básico, certo? Onde o browser é o cliente e ele envia as requisições HTTP. E o servidor web, ele possui o servidor HTTP. Esse servidor HTTP recebe essas requisições e ele interpreta as requisições e busca no sistema de arquivos da máquina o arquivo que a requisição está pedindo. Se ele acha, ele retorna esse arquivo. Se ele não acha, ele retorna o HTTP com o header 404, o famoso erro not found, certo? Bom, e isso aqui foi tudo criado naquela época onde as grandes universidades se comunicavam e buscavam arquivos umas das outras, tal, no surgimento da web, né? E bem, esse é o funcionamento básico de um servidor HTTP que busca os arquivos no sistema de arquivos, certo? E agora, para tentar formalizar um pouco mais, a gente pode usar essa definição de que um servidor pode ser compreendido de maneira sucinta como um computador que possui uma série de mecanismos capazes de receber, processar e responder às requisições que são enviadas pelos clientes. Então, nessa definição, os clientes são os browsers e os servidores eles recebem, processam, ou seja, procuram os arquivos e respondem essas requisições dos browsers. Bom, agora se você tiver a definição, agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais, porque assim, o servidor HTTP que vocês viram antes, ele era realmente assim, ele ainda é assim, só que a internet evoluiu muito, né? Tipo, hoje em dia ela não é mais só usada para se compartilhar dados entre acadêmicos, ela se tornou uma coisa meio que mundial. E aí a verdade é que ela é meio que uma caixa preta, tipo, ela pode variar de um website para o outro, assim. Você não espera que, por exemplo, o Facebook, o YouTube utilizem a mesma infraestrutura, por exemplo, que um site comercial de menor porte, assim, um site mais institucional. E isso afeta na arquitetura que a gente está utilizando. Então, por exemplo, sites que são maiores e têm uma demanda maior de entrega de conteúdo, não necessariamente vão estar contidos em uma máquina só. Muito pelo contrário, às vezes podem ter. A gente tem a visão de uma máquina só, de fora, porque a gente está vendo, na verdade, um proxy reverso. Eu também não vou entrar muito em detalhe assim, mas, na verdade, todos os serviços que fazem aquele site funcionar estão distribuídos em várias máquinas. Às vezes, até mesmo essa arquitetura está replicada em vários continentes diferentes, como, por exemplo, o Facebook tem um servidor aqui, tem um servidor lá no exterior. E aí, essas máquinas são elas que fazem o sistema funcionar como um todo, assim. Por isso que tem essa sensação meio que de caixa preta. E por que é importante a gente saber isso? Porque servidores são máquinas comuns. Então, eles têm sistemas operacionais, eles têm aqueles processos que. Os processos que acontecem na sua máquina acontecem também nos servidores. Então, se você sabe, mais ou menos, como é que está a arquitetura daquele cliente, você já tem uma informação a mais de como você pode atacar ou proceder aquilo, entendeu? Então,
No que tange a segurança, é interessante você entender como é que funciona a arquitetura, como é que essa arquitetura pode estar acontecendo, porque isso vai influenciar, sim, na forma que você vai analisar a segurança daquele sistema, entendeu? Então, essa é a parte mais importante. Então, não se prendam àquela arquitetura básica de requisição, HTTP, arquivo, porque existem muitos servidores diferentes, existem muitas arquiteturas diferentes, e geralmente elas são muito adequadas para cada sistema, não é bem uma regra, entendeu? E esse é o nosso objetivo aqui, não focar tanto na parte tipo de vamos ensinar servidores, mas você saber tipo assim, olha, existem diferentes arquiteturas. As diferentes arquiteturas têm diferentes falhas, entendeu? E elas são importantes porque a arquitetura que faz a web funcionar. Bom, então tomando por base isso, a gente pode ver que não é muito legal você mostrar certas informações sobre o seu site, certo? Como por exemplo aqui, você pode, olhando essa requisição aqui, saber claramente qual o servidor que está sendo usado. E sabendo isso, você pode falar, tá, beleza, eu sei qual que é o servidor, mas o que isso me adianta? Adianta que se, por exemplo, alguém descobre alguma falha no Apache, versão tal, tal, você pode simplesmente sair buscando vários sites aleatórios pela internet que possuem esse servidor e atacando eles por meio dessa falha, entende? Então não é muito legal você expor certas informações. Eu vou mostrar aqui agora alguns sites da internet que mostram ou não mostram as suas requisições HTTP, certo? Então vamos começar pelo site 2CMC. Aqui, ó, se você dá um F5 na aba de Network, é só você pegar a primeira requisição, que é a requisição feita para buscar o site em si, a primeira requisição, né? Você vem aqui nos headers, você pode olhar e buscar, por exemplo, aqui, ó. Aqui temos o servidor do tipo Apache no site 2CMC. Já se a gente vem, por exemplo, no Facebook da vida, dá um F5 aqui, pega a primeira requisição. Ele não mostra aqui, em todos os headers da resposta, ele não mostra qual que é o servidor utilizado. Então, já é uma forma de proteger, porque sim, você não sabendo qual a tecnologia utilizada, você não sabe como atacar ela, certo? O Trello também, a mesma coisa, aqui na primeira requisição não mostra o tipo de servidor utilizado. Aí o Gartic. Se a gente olha aqui, no servidor, aqui na resposta, ele mostra Cloudflare, que é o que? É uma empresa que faz hospedagens de sites, certo? Então, assim, ele não mostra claramente o que é o servidor, qual é o servidor, se é Apache, se é Nginx, mas ele mostra qual é a empresa que está sendo utilizada. Então, assim, é bom porque você não sabe diretamente o servidor, mas é ruim porque se você, por algum motivo, descobre uma quebra de segurança da Cloudflare, você consegue atacar o Gartic, por exemplo. E aqui o site do Grande Neopets, por exemplo, ele mostra FBS, que é o mesmo caso do Gartic. É uma empresa de hospedagem que, enfim, usa os critérios próprios internos e é bom porque não mostra o servidor direto, mas é ruim porque se você descobre uma falha na empresa, você descobre uma falha em tudo. Bom, enfim, então esse foi uma demonstraçãozinha rápida de alguns sites da internet que possuem ou não o servidor amostra. Enfim. Então, só complementando, uh, mostrar o servidor na requisição de resposta não é uma vulnerabilidade por si só. Porque não é como se, por ter aquele header, você conseguiria atacar. Mas é que em segurança a gente bate muito para aquele princípio, assim. Esse cabeçalho, ele é importante para que o website funcione? Não, ele não é. Ele é obrigatório?
Tipo, sem ele, a resposta quebra? Não, ela não quebra. E, tipo, ela traz algum tipo de informação pro usuário médio? Também não, sabe? Tipo, não é como se o browser fosse pegar aquela informação e fazer algum trick ali diferente. Tanto que, como você deve ter visto, o Facebook, ele não mostra. Então, tipo, é o tipo de coisa que, tipo, é meio que por padrão, muitos sites colocam, mas não tem muito pra quê, sabe? Tipo, você tá dando uma informação a mais pra quem talvez esteja tentando fazer alguma coisa maliciosa com o website. E então é uma arma a mais, sabe? Tipo, se o seu website era pra ser uma caixa preta, agora ela é uma caixa cinza, porque o cara já sabe qual é a tecnologia, entendeu? E aí é com essas pequenas coisas que você consegue pelo menos aumentar a dificuldade de quem tá tentando invadir pra saber mais sobre a sua arquitetura. Porque aí ele começa sabendo qual que é o tipo de servidor, aí daqui a pouco ele descobre qual que é o tipo de banco, aí daqui a pouco ele descobre quantas máquinas está usando, ele sabe onde é que está hospedado, e é esse tipo de informação que ele vai reconhecendo no seu sistema, sabe? Então, não é grave do tipo, nossa, a requisição por si só não é. Apesar de que em alguns casos, para ser bastante sincero, eu já vi requisições que retornavam a versão do servidor, aí é uma coisa bem grave mesmo, porque, por exemplo, a versão de servidor é uma coisa que raramente é atualizada, assim, se o site não é muito bem gerenciado. E aí, por exemplo, sai um release de segurança e aquele site não atualizou. E aí, tipo, você tem a informação do servidor e a versão dele. Então, tipo, é uma informação de graça, sabe? E às vezes tem até o tipo de sistema operacional. Caramba, tipo, quer dizer que o cara chegou no seu site e já sabe 3 coisas sobre o seu sistema. Tipo, ele já tá na vantagem, entendeu? Então não tem por que você não tirar. É basicamente isso. Uh, mas então, continuando, agora a gente vai fechar a aula com um gancho já para a próxima aula, que é deixar vocês com o questionamento de, ok, tipo, uma máquina, ela tem serviços e ela pode oferecer vários serviços, né? Porque ela pode ter um servidor web, ela pode ter algum tipo de servidor FTP, que é para transferência de arquivos, geralmente tem, assim, no geral eles têm, quando você está mexendo no servidor web, são alguns serviços meio padrões, assim, tipo, um servidor HTTP, um servidor de e-mail, um servidor FTP, para você poder fazer transferência de arquivos. Então, o gancho que eu vou deixar aqui é como é que são oferecidos esses múltiplos serviços numa mesma máquina. E isso vai ser o tópico da nossa próxima aula. E como vocês já tiveram redes, talvez vocês já tenham uma ideia de como isso possa acontecer. Mas vamos deixar aqui em aberto, para caso você não consiga ter pensado nisso ainda. Bom, então, para essa aula basicamente foi isso. O que a gente recomenda agora é que vocês, antes de começarem a ver o vídeo da próxima aula, deem uma olhadinha no material escrito que a gente fez. Somente porque nessa aula a gente entra em mais detalhes sobre algum tipo de servidores lá. A gente vai falar um pouco sobre o Apache, sobre o Nginx, que são geralmente servidores que são mais utilizados. E tem alguns links que podem ser bastante interessantes. Tem que tomar cuidado porque alguns links são mais avançados do que outros, assim. Tem alguns artigos que levam realmente como é que funciona o servidor HTTP. Aí talvez entre algumas coisas de processo. E se você não tiver muito acostumado com linguajar técnico, não tiver um conhecimento prévio sobre essas coisas, talvez seja um pouco mais. Talvez seja impeditivo, mas nosso objetivo aqui não é desestimular vocês, é mais que vocês leiam um texto e aí dê uma olhada nos links, caso vocês se interessem. Mas pelo texto sozinho, acho que dá pra ter uma ideia bem geral. Grande parte das coisas que a gente falou aqui estão lá. E tem algumas coisas que estão lá que a gente não falou aqui. E eu acho que é isso. Lembrando que é uma aula bem básica, a ideia é só a gente introduzir vocês um pouco sobre essa parte de servidores. E nas próximas aulas a gente vai se aprofundar mais como é que funcionam os sistemas, bancos de dados. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigado por terem visto até aqui. E a gente vê vocês na próxima aula, então.